Olá e boas-vindas ao The Foundry da Ford College. Bom, vamos direto ao ponto. Hoje, a nossa missão é construir o que a gente gosta de chamar de o projeto do engenheiro. A ideia principal neste guia é pegar aquelas restrições de projeto que muitas vezes parecem super abstratas e meio vagas e traduzir tudo isso em critérios de decisão que sejam perfeitamente mensuráveis e 100% objetivos. É literalmente transformar ideias soltas em um instrumento de precisão cirúrgica. Esse é um passo absolutamente vital para avaliar as opções de implantação na rede Solana de um jeito estruturado, defensável e totalmente sem viés. E nosso roteiro de hoje tem 6 fases bem claras: introdução ao quadro de decisão, seleção de critérios, regras e pesos, pontuação e matriz, os 3 princípios de ouro e, por fim, os próximos passos. Vamos lá! Primeira parada, seção 1. Introdução ao quadro de decisão. É aqui que a gente passa do escopo para testes que realmente podemos medir. Recapitulando rapidinho a etapa anterior, o escopo do projeto e aquelas restrições centrais como tolerância a tempo de inatividade e limites de latência já estão no papel, certo? Então agora o nosso grande desafio é converter essas entradas em instrumentos de medição de alta precisão. Porque, convenhamos, escolher a rede de implantação certa não pode nunca ser um jogo de adivinhação. Não é como decidir o sabor da pizza da equipe na sexta-feira, onde cada um pede o que quer e tá tudo certo. Trata-se de uma tarefa de engenharia séria. A gente precisa de um quadro totalmente objetivo, onde as decisões sejam tomadas com base em métricas puras. Assim, qualquer pessoa que olhar para os dados vai chegar exatamente à mesma conclusão. Seção 2. Seleção de critérios. Essa é a fundação do nosso projeto. Para construir essa fundação bem sólida, a gente aplica um funil rigoroso de seleção. No primeiro passo, fazemos um brainstorming para levantar de 7 a 10 candidatos a critérios, tipo desempenho, confiabilidade ou segurança. No passo 2, entra um filtro implacável que a gente chama de alinhamento. Cada candidato precisa ser testado contra os casos de uso que priorizamos. Se um critério não impacta de verdade a nossa aplicação final, ele simplesmente é cortado, sem dó. E, no terceiro passo, selecionamos os 5 critérios finais, que são os mais robustos e totalmente alinhados ao que a gente precisa. Seção 3. Regras e pesos. Chegou a hora de instalar os nossos instrumentos de medição. Porque, olha só, ter apenas uma listinha de critérios não resolve o problema. A gente precisa de regras claras. O pulo do gato aqui é definir o que chamamos de regras de pontuação. Uma regra de pontuação cria limites super explícitos e inflexíveis dentro de uma escala numérica, geralmente de 0 a 5. Pensando num exemplo bem prático, se o critério for latência, uma nota 5 não pode significar só a rede é bem rápida. Não mesmo. A nota 5 precisa ser cravada como a latência mediana atende exatamente ao alvo estipulado sobre a carga que esperamos. Com limites claros e exatos assim, a pontuação vira algo 100% reproduzível. E aqui entra um conceito incrível para quem lida com projetos, o número 100 absoluto. Depois das regras prontas, precisamos dar pesos a esses critérios. E o que separa um projeto confuso de um que flui perfeitamente é a clareza para todos os envolvidos. Por isso, a recomendação de ouro dos nossos programas é normalizar a soma total dos pesos para bater exatamente em 100. Isso transforma prioridades super técnicas numa linguagem universal de porcentagem, o que facilita demais a vida de todo mundo na hora de revisar e entender a estrutura de decisão. Então, o rascunho inicial dessa nossa matriz fica mais ou menos com essa cara. Temos colunas para o critério, uma definição bem direta e o peso que definimos. Por exemplo, se latência for a prioridade absoluta, o critério desempenho pode levar um peso forte, digamos de 30, num total de 100. Mais atenção a um detalhe crucial. Todo peso precisa ter uma justificativa direta atrelada aos requisitos não funcionais originais. Sem uma boa justificativa para basear isso, o peso tem que voltar para a prancheta. Seção 4. Pontuação e matriz. O teste de integridade da nossa estrutura. Agora sim a teoria encontra a vida real. Nossa matriz inicial cresce e ganha corpo. A gente adiciona colunas para a escala, as regras e os espaços para avaliar as redes, como a mainnet, a devnet e uma testnet privada. E aqui vai a regra inquebrável desta fase. Toda e qualquer célula vazia nessa tabela tem que ser preenchida com evidências mensuráveis ou documentação clara. Achismos e opiniões não têm espaço nessa matriz. Cada número ali precisa de uma fonte sólida garantindo a informação. E o resultado final é uma matriz que funciona como um relógio. Pegando a linha da mainnet ali como exemplo, uma nota 4 em desempenho passa pela nossa matemática de integridade estrutural.
A gente pega essa nota, divide pela máxima, que seria 5, e multiplica pelo peso do critério, que era 30, o que nos dá uma pontuação ponderada super fácil de comparar no fim das contas. E logo do lado, uma frase curtinha e direta mostra a evidência que valida esse número. É assim que a gente blinda a decisão técnica de ponta a ponta. Seção 5. Os 3 princípios de ouro, garantindo que o projeto dure muito tempo. Com a nossa matriz calculada, a gente precisa pensar em manter essa ferramenta útil lá na frente. E fazemos isso com 3 princípios inegociáveis. O primeiro é a rastreabilidade. Cada nota e cada peso precisa ter o caminho de volta livre até a documentação original. O segundo é a reprodutibilidade. Se a gente entregar essa matriz em branco para um engenheiro que acabou de chegar, ele tem que ser capaz de chegar nos exatos mesmos números finais. E o terceiro é a iterabilidade. A gente sabe que as prioridades vão mudar, faz parte do jogo. Então a matriz precisa aceitar novos pesos rapidamente, sem forçar a equipe a recriar todas as regras do zero. E, finalmente, a seção 6, próximos passos, nos preparando para a fase de mapeamento. A engenharia pesada do quadro já está concluída. Agora, o foco vira a aplicar protocolos reais de implantação em cima dos critérios que a gente desenhou. É super importante já começar a caçar aqueles dados de benchmark, estimativas de fornecedores e os famosos SLAs. Ah, e uma coisa fundamental. Salvem muito bem essa matriz que construímos hoje e garantam o versionamento dela, porque é justamente essa base que vai receber os novos dados integrados logo na próxima fase de análise. E para a gente já ir aquecendo os motores, deixo aqui uma provocação técnica. Se todas as prioridades e restrições dos envolvidos virarem de cabeça para baixo amanhã de manhã, essa nossa matriz consegue se adaptar rapidamente sem desmoronar? Bom, se a gente seguiu todos esses princípios à risca hoje, a resposta é, com certeza absoluta, sim. Uma ferramenta objetiva e bem construída é, por natureza, a prova de futuro. O nosso entendimento sobre engenharia de decisões estruturadas está só começando. Para quem quer aprofundar de verdade e dominar a Web3, não deixem de acessar Ford College para conferir esse e vários outros recursos incríveis. Um grande abraço e a gente se vê na próxima etapa da nossa jornada de conhecimento.